Guerreiro Investidor, esse é seu canal de finanças e investimentos e assim, escândalo do Banco Master, hein? Minha Nossa Senhora, que foi isso? Nossa Senhora, cara, nem me fale. Fraude, CDBs irreais, o STF tá investigando, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, um rombo de 12 bilhões, investidores ficando aí a ver navios. O Banco Central entrou em ação e já liquidou o banco simplesmente acabou. Foi a falência. Quem tinha CDB do Banco Master agora vai ter que entrar com o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, para honrar todo mundo. E a gente vai falar aqui assim, muito cuidado ao investir em CDB. A gente vai falar aqui para vocês o que avaliar na hora de investir num CDB para você não passar por não correr o risco de passar por uma situação como essa. O Vorcaro, que é o presidente do Banco Master, foi preso e agora está sendo julgado pelo STF. Aí agora o STF decretou sigilo no processo, então tá toda essa discussão, tem muito rabo preso, tem muita gente envolvida no âmbito político, 12 bilhões de rombo dentro desse escândalo, um escândalo que impacta o mercado financeiro inteiro e todo o setor. Então assim, a pessoa chegou lá, o investidor chegou lá e ele comprou um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, e aí ele empresta o dinheiro para o banco poder pegar esse dinheiro emprestado e fazer tudo o que ele tem que fazer, emprestar para outras pessoas, cobrando juros maiores. E depois ele remunera essas pessoas que emprestaram o dinheiro para ele. Esse investimento é atrelado ao CDI e é um investimento de renda fixa. E ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil. Então, se der algum problema, até 250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito honra com esse valor. E até 1 milhão em 4 anos, se for de CDBs de bancos diferentes. Então vamos supor, você tem 250 mil aqui, 250 mil ali, 250 mil lá, aí dá tudo errado, um caos, o FGC ainda cobre se for até 1 milhão durante 4 anos, né? Então assim, a cada 4 anos você tem essa renovação de 1 milhão. E 250 mil por instituição. Então assim, não tem risco nenhum. Tem risco. Você pode perder dinheiro, sim, em qualquer classe de ativos do universo, tá? Não existe nenhuma classe de ativo que é 100% isenta de risco, tá? Toda classe de ativo tem algum risco, por menor que seja. Esse é considerado um investimento de segurança, um investimento que não tem risco nenhum, mas levianamente, porque você pode investir em CDB de um banco como o Banco Master, como é o caso que a gente está vendo agora, e simplesmente o banco falir e você ficar de mãos atadas. Então sempre tem que ter um pé atrás, ter uma análise minuciosa, que é o que a gente vai ver aqui hoje, em cima de um CDB que você pode investir, em cima de uma instituição bancária. O FGC funciona como se fosse um seguro, na verdade. Ele vai recebendo o dinheiro, vai acumulando, mas se todo mundo, se todos os bancos, se todo o CDB acontecer igual o CDB do Banco Master, ele não tem esse dinheiro, essa grana toda para honrar. Então, esse já é o primeiro risco. O segundo risco do CDB, claro que é com relação à marcação a mercado, mas isso é uma outra conversa. Mas o ponto é que você pode perder sim dinheiro investido em um CDB se você não investir da forma correta e não fizer a análise certa. Nós vamos elencar aqui as coisas mais importantes quando você for investir em algum CDB. Não olhe, o principal erro é olhar só a rentabilidade. Então tem um CDB lá que está 150% do CDI, o outro está 110% do CDI. A pessoa, não, eu vou no 150. O outro, eu vou no de 200% do CDI. E as pessoas fazem assim uma rixa de rentabilidade que é ridícula. Você fala para alguém que você está investindo num CDB de 120% do CDI, a outra pessoa fala, não, mas eu tenho um de 150% do CDI, como se fosse nossa, como se ela estivesse ganhando. Ela tá ganhando rentabilidade? Tá, mas muito provavelmente está correndo mais risco. Então, um banco que tem uma saúde imensa, esses bancões grandes que dificilmente vão chegar até algum problema, é óbvio que eles vão pagar uma remuneração mais barata. Não tem almoço grátis. Quanto maior risco, maior a rentabilidade. Quanto mais seguro, menor a rentabilidade. Então, quando você vê um CDB
que ele está pagando muito dinheiro, 150, 170, 140 do CDI, provavelmente tem um risco embutido ali e provavelmente nem todo mundo está querendo investir naquele banco, ou aquele banco está precisando de dinheiro. Não estou dizendo que de fato o banco vai quebrar, mas se ele está pagando uma rentabilidade alta no CDB, é porque ele está precisando muito desse dinheiro e ele quer atrair investimento do mercado. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí a gente vai para o primeiro fator, que é analisar a saúde financeira da instituição bancária. Isso é o primeiro ponto. Analisar o lucro, se essa instituição está tendo lucro recorrente, analisar se o custo operacional, o custo endividamento desse banco, se ele está honrando com os títulos que ele está vendendo, se ele está honrando com as dívidas, se ele é um banco que está com uma saúde financeira adequada. Existe um índice chamado Índice de Basileia. Esse índice, ele é calculado, é um cálculo mega complexo. É um cálculo que é feito até pelo Banco Central. Esse cálculo mostra qual é a capacidade que o banco tem em caixa de honrar com os credores. Então, se esse banco tem R$100, se todo mundo precisar resgatar, quanto que ele vai ter de dinheiro em caixa para poder honrar com esse resgate? Então, é indicado que ele tenha de 8% a mais dentro do índice de Basileia. A gente está até chegando a valores de 11%. Então, 11% no índice de Basileia seria um valor já legal para o banco ter em caixa para honrar com algumas dívidas. Esse índice é o índice mais importante e ele vem em conjunto com outro índice, que é o índice de mobilização. O índice de mobilização é o quanto desse caixa que o banco tem tá líquido para o banco poder usar. Então imagina que o banco tem R$100 em caixa, só que R$70 está investido em imóveis, está imobilizado. Então o banco ele não tem uma liquidez. Se num desespero precisar do dinheiro, como é que ele vai vender um imóvel de um dia para o outro? Não tem como. Então ele tem que ter uma liquidez adequada para poder honrar com esses credores. O índice de mobilização requer no máximo 50%. Então, no máximo, ele tem que ter 50% de liquidez, mas é até o ideal que 50% é até muito. É até ideal que ele tenha mais caixa líquido disponível para honrar com os seus débitos. Então, você pode analisar esses indicadores aí em alguns sites, mas o site que a gente indica, o principal, você vai lá no Google, vai digitar o nome do banco. Então vou dar um exemplo aqui, Banco Bradesco, e aí você digita Banco Bradesco, espaço, Banco Data. E aí você já vai sair direto no site do Banco Central, com todos esses indicadores aí. E aí, como você pode ver, tem os indicadores do índice de Basileia, tem os indicadores de imobilização, tem os indicadores de lucro do banco, o quanto que ele tem de caixa disponível, se a saúde do banco está adequada. Então você vai ver tudo isso nesse site de forma segura, de forma gratuita, tá? Todos esses indicadores estão aí disponíveis para a população. O CDB é um excelente investimento, ele foi o meu primeiro investimento da minha vida, na verdade. E ele é um investimento que é dentro de um setor que é extremamente perene da economia, que é o setor bancário. Mas o que é mais importante a gente entender é que, geralmente, esses CDBs que tem uma rentabilidade muito alta, provavelmente tem algum probleminha ali embutido. Então, sempre que você for investir, você vai lá no site do Banco Central, entra lá e analisa todos os indicadores para ter certeza se a saúde do banco está adequada, tá? Comenta aí se você investe em CDB, se você investe em outros títulos de renda fixa, o Tesouro Selic, o IPCA+, ou LCI, LCA, CRI, CRA, comenta que a gente quer saber, que a gente vai estar fazendo uma série de vídeos de renda fixa aqui para trazer todos os prós e contra dos investimentos de renda fixa. Esse é o canal do Guerreiro Investidor, foi um prazer estar aqui com você, obrigado e tchau!